A felicidade, como a morte, é como um concurso milionário da TV. Existe um globo infinito, com bilhões de bolinhas, girando em algum lugar. A cada instante uma deusa retira um número que pode ser o meu. Sociedade versus comportamento, relações interpessoais, família, os limites entre a ciência e a moral. Estas são questões da bioética. O Sala de Aula está no ar. Você escolheria a cor dos olhos de seu filho? Deixaria de doar órgãos por motivos religiosos? Deixa de lado os seus princípios por dinheiro? Tudo isso envolve a bioética e é o tema de hoje aqui no Sala de Aula. Com a gente, o professor de bioética da FAESA, Cláudio Tosta, e interagindo na plateia, os alunos do curso de Comunicação Social, Biologia, Agronomia, Direito e Ciências da Religião. O tema é polêmico e você participa com a gente. Professor Cláudio Tosta, a aula é sua. Obrigado, César. Obrigado a todos. Cada vez um desafio maior falar de bioética. O nível de comunicação da população cada vez está maior, o nível de acesso à informação está maior e o nível de exigência da população também anda maior. População, nós todos. E falar de bioética hoje está se tornando quase que uma norma na cadeia de formação, seja ela no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino superior, na pós-graduação, porque a bioética, ela, apesar de parecer que está ligada à área da saúde, ela está ligada à vida. Então, com isso, nós gostaríamos de já começar falando com vocês esse conceito maior de bioética. E antes de fundamentarmos, dizer a vocês que a bioética é exatamente a ética da vida, o modus vivendi, são os costumes, os hábitos, a maneira com que nós nos portamos em relação à nossa vida, à nossa sociedade, ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentado, à nossa legislação e assim por diante. Essa é a definição correta de bioética. Bioética também está ligada aos efeitos que o ser humano tem produzido no meio ambiente e a que tipo de resíduo nós vamos deixar para os nossos descendentes, sendo que muitos desses resíduos nós já estamos colhendo na vida atual. Na parte geral, a bioética seria os aspectos gerais da vida e, especificamente, é a ética da própria maneira de se trabalhar, maneira de viver. Como área de abrangência da bioética, ela
passa por toda a nossa existência, seja ela a parte social, seja a parte da educação, como foi citado agora pelo César, a biologia, a saúde, o direito, as ciências da religião, a agronomia e todas as outras áreas do desenvolvimento e do conhecimento humano. A bioética, nessa amplitude, nesse limite de atuação, ela deixa de ser apenas uma definição acadêmica e passa a ser uma postura. A bioética ela tem que ser encarada como algo que vem de dentro para fora. Ela é uma postura filosófica, ela não é apenas uma definição acadêmica que a gente tem que estar trabalhando. E a bioética ela possui vários preceitos, vários conceitos fundamentais, mas 4 deles são tradicionais e, apesar do tempo, continuam se mantendo como sendo os conceitos que norteiam a bioética. O primeiro conceito é o conceito de autonomia. Então, a bioética ela passa pela autonomia, ou seja, cada pessoa tem o seu conceito de bioética, o seu conceito de autonomia, as coisas que ela mesma acredita. Também passa por um segundo conceito que é a beneficência, ou seja, fazer o bem, sem olhar a quem. Fazer o bem, independente de resultados ou de reconhecimento. O terceiro preceito da bioética é a não maleficência. Pode até parecer que o que é beneficência, de uma certa forma, é não maleficência, mas não é bem assim, nós vamos ver na parte de exemplos que nós vamos estar discutindo com vocês. Então, terceiro momento importante, terceiro pilar da bioética é não fazer o mal. E o último preceito dos tradicionais é a justiça. E cada preceito desse nós temos a nossa própria definição, independente do que existe na literatura. Nós podemos dar aqui um primeiro exemplo a vocês da questão da autonomia. E aí, agora há pouco, antes do início do programa, se falava na transfusão de sangue. Então, existem religiões que não permitem a transfusão de sangue. Então, é o princípio da autonomia. Mas autonomia de quem? Da família que está decidindo se for uma criança. Porque a criança não tem maturidade para dizer se ela pode ou não receber a transfusão de sangue. Quando você fala na autonomia, o segundo é a beneficência. Então, eu estou dando esse exemplo porque ele passa pelos 4 preceitos da bioética. E a beneficência é exatamente isso. A família não quer que a criança receba a transfusão de sangue, mas o profissional que está lá de plantão, no centro cirúrgico, no hospital, que está com a criança com hipovolemia, entrando lá em choque, ela sabe que precisa da transfusão. E ele, então, pelo preceito da beneficência, ele precisa fazer aquela transfusão. Também, decorrente disso, tem a não maleficência, ou seja, ele sabe que tem que fazer. Por que ele não vai fazer? Não é isso? E tem, por último, esse último pilar da bioética, que é o preceito da justiça. E aí podemos definir justiça, nós temos aqui representantes da área do direito, justiça como que seja justo. Então, é justo respeitar a religião, é justo, não há dúvida que é justo respeitar a religião. Mas quem respeita a criança de 2 anos de idade, ou 1 ano de idade, ou 3 anos de idade, que não teve como optar se ela deve ou não receber a transfusão. Então, por esse exemplo, vocês veem que a bioética ela tem muito a ver com o bom senso, não é isso? Com os costumes, com os hábitos. O que é justo para um não é justo para outro. O que é correto para um não é correto para outro. O que é lei num local não é lei no outro. Né? Bom, além disso, existem situações agregadas, de valor agregado muito importantes que nós temos que trabalhar na definição de bioética. A primeira dela é o altruísmo. A humanização, o gostar do que faz. Eu não gosto do que eu faço, passa a gostar, mas eu não gosto, então faz de conta que gosta que a coisa vai melhorar. Né? Se você fica sempre com isso, mas eu não gosto do que eu faço, isso é complicado. Também a questão do respeito, né? O respeito a você, o respeito ao próximo. Uma outra situação muito importante na bioética é a empatia. E empatia, tem muita gente que confunde empatia com simpatia. Simpatia é aquela pessoa simpática, agradável, etc. A empatia é a capacidade de trocar de lado. Eu vou para o seu local, você vem para o meu. Isso quer dizer empatia. Nesse conceito de empatia é muito mais fácil, porque você tem que imaginar se você gostaria que fizessem com você ou que você está propondo que se faça com o terceiro. E por último, as relações interpessoais. O César abriu o programa falando em relações interpessoais. O mundo moderno está acabando com essa relação interpessoal. Nós estamos trabalhando agora com educação à distância, tudo impessoal, né? E hoje você não consegue caminhar muito com a relação interpessoal.
Então, também aqui, antes de começar, se falou na questão da consulta. Então, eu vou a uma consulta e o profissional sequer me examina. Miguel Couto, bastante conhecido na área de saúde, falava: preste atenção no que o cliente está lhe falando, pois ele lhe está dando o diagnóstico. Então, hoje, via de regra, você não consegue ser ouvido, você não consegue falar, pelo menos 1 hora de atraso, não é isso? E não consegue ser examinado. Então, você chega, mas estou com um problema na pele, e a pessoa passa lá um exame X, sequer te examina, sequer conversa com você. Então, as relações interpessoais, com o mundo moderno, passam a ficar deterioradas, passam a ficar pendentes de muita coisa, né? E essa questão da relação interpessoal é muito importante. E o bom senso. Bom senso acima de tudo. Existe lei, existe norma, existe procedimento, mas existe o bom senso que tem que estar acima disso tudo. Então, retornando ao nosso exemplo, aquele profissional que está de plantão com uma criança de 2 anos de idade, que a religião não permite a transfusão, ele necessariamente vai ter que ter bom senso para caminhar com essa postura. Ou ele vai seguir a orientação religiosa e não vai fazer, ou ele vai fazer porque ele tem dentro da cabeça dele a obrigação de fazer isso, que foi isso que ele aprendeu no banco acadêmico. E ele está ali para fazer a beneficência. E não há nada pior como maleficência do que o óbito, que é irreversível, ok? Até o óbito tudo pode se resolver, mas depois do óbito não tem jeito. Quer dizer, tem, né? Para algumas orientações tem jeito depois do óbito, mas de uma maneira geral não tem. E hoje nós reconhecemos que essa vida corrida, a gente tem que correr muito, acordar cedo, trabalhar tarde, não podemos cuidar da nossa família, não cuidamos da gente. Um grande problema no mundo inteiro é a obesidade, o sedentarismo, o nível de estresse. Por que isso? Porque a gente cuida dos outros, cuida do nosso trabalho, mas a gente não cuida da gente, não é isso? Então você está lá na academia e a coisa aperta no trabalho, você jamais larga o trabalho, você corta a academia, deixa de ir na academia. Não dá tempo de almoçar, você come um sanduíche. Então, de uma certa forma, nós também vamos nos deteriorando com isso. E sempre agregar o máximo de valores possíveis durante a vida. Essa é uma regra normal da bioética. Fazer o bem sem olhar a quem, dentro do que for melhor e dentro da melhor postura possível que a gente consiga. Essa fundamentação ela é rápida, né? Ela é uma fundamentação apenas conceitual para que a gente possa entrar, a partir de agora, em exemplos da vida cotidiana. E nós trouxemos isso contemplando várias áreas aqui presentes e outras que não estão. Mas não poderíamos fechar essa definição sem dizer a vocês que essa ciência que sempre existiu, ela não é nova, ela vem de muitos anos, vem desde que existe o primeiro ser vivo no mundo. Ela hoje, com essa discussão que nós começamos a vida inteira falando sobre bioética, ela começa a precisar de pessoas que entendam o que é a ética, o que é a bioética. E aí nós vimos que falta recurso humano adequado para isso. Você tem profissionais altamente especializados naquilo que fazem, mas que falta o embasamento da bioética. E fecharíamos com vocês passando 2 mensagens para que se pense nisso. Uma delas é uma mensagem de Blaise Pascal. E Blaise Pascal falava sobre a ciência, o que é a ciência na vida, né? Então, a ciência, nessa definição de Blaise Pascal, é uma esfera que aumenta de volume e sem interrupção. E à medida que essa esfera aumenta de volume, cresce também o número de pontos de contato que estabelece com o desconhecido. Então, isso mostra para a gente que a gente nunca sabe nada, né? Ou pelo menos o mínimo que deveria. E também um trocadilho, um dito popular, que ele tem muito a ver com a bioética e que nós gostaríamos de deixar como mensagem para vocês, que é uma história, eu vou ler aqui rapidamente, mas uma história que é chamada Todo Mundo. Então, essa é uma história sobre as pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Essas 4 pessoas. Havia importante trabalho a realizar. Todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas não houve ninguém que o fizesse. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. E, ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Então, esse trocadilho ele chama todos nós para essa vida, para essa questão da ética, da questão da bioética e que tipo de legado nós queremos deixar para as nossas gerações futuras. E, por fim, apenas um estímulo para nós todos, um pensamento que diz o seguinte: nada supera a competência, a determinação e a força de vontade. Então, com isso, nós encerramos essa parte de fundamentação
e partimos daqui a pouco para o nosso debate. Daqui a pouquinho não, professor, a gente já vai abrir agora para o debate e eu quero levantar a primeira questão. A ética é mutável? Sim. A ética baseada nos preceitos, nos costumes, nos hábitos das pessoas, né? No modo de vivendi, ela é mutável com a sociedade. Agora, alguns preceitos que nós conversamos, eles se mantêm apesar disso. Você pregar o mal ou fazer o mal, para uma grande maioria, não é uma coisa correta. Apesar de haver definição, o que é do mal, o que é do bem, né? Então, teoricamente, você pode achar que assaltar é uma coisa ruim, mas quem assalta acha que é uma coisa boa. Então, a questão da mutação, ela é inclusive natural, que a sociedade vai evoluindo em seus conceitos e os preceitos da bioética também vão acompanhando isso. Okay? Se alguém quiser perguntar, é só levantar a mão e puxar o microfone que está aí nas arquibancadas. Enquanto isso, eu vou fazer a segunda pergunta para você. Bom. A questão de ética e cultura. Até onde a ética influencia na cultura ou até onde a cultura pode sustentar essa ética? A cultura é definida como o conjunto de procedimentos de uma sociedade, de um grupo, de uma pessoa, ela está diretamente ligada à ética e à bioética. Então, por exemplo, você tem, existem determinadas comunidades indígenas ou mais isoladas que o nascimento de uma quantidade de X de mulheres é prejudicial. Então, é natural naquela comunidade que as crianças que nascem no sexo feminino, elas sejam mortas, afogadas no rio. Isso, para nós, é um absurdo, mas para eles é algo normal, ok? Então, a questão cultural, ela é a base, talvez a maior base que a ética tem, a bioética tem. Por isso que o que é correto para um não é para outro, o que é ético para um não é para outro, né? E a bioética ela tem que estar se moldando a essas questões todas. Não é uma coisa matemática, de 1 mais 1 igual a 2. Ela é uma coisa que passa pelo bom senso e pela maioria dos costumes, a média dos costumes daquela comunidade. Tem mais? Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Qual seria a possível influência da bioética na elaboração de novas leis? Sim. Em primeiro lugar, nós teríamos que começar a sensibilizar um pouco mais quem faz as leis, né? Nossos legisladores, nossos parlamentares, porque muito do que está aí colocado, quando você olha na prática, ele não tem consigo uma questão ética, moral ou social. Então, a bioética deveria até ter mais espaço na confecção disso. Nós temos, existe uma Sociedade Brasileira de Bioética e uma das defesas da Sociedade Brasileira de Bioética, inclusive do presidente, o professor Volney Garrafo, é de que haja uma Comissão Nacional de Bioética. Quer dizer, que isso seja uma coisa institucional do nosso país, uma política de governo. O que nós falamos não pode ser algo da boca para fora, tem que ser do coração para fora, porque se fica só no papel, não caminha. Então, a educação nesse ponto é fundamental. É necessário que haja esse estreitamento entre a bioética e a legislação, para adequar o que existe e para criar novos mecanismos de regulação dentro dessa definição de bioética. Professor Cláudio, o senhor disse que a ética é individual e coletiva. No caso da medicina, eu acho muito complicado a ética no caso da medicina. E como não há uma legislação, como o profissional deve se portar, como ele deve agir, enquanto para ele aquilo é ético, para outras pessoas pode não ser ético? Olha, veja só, quando existe o conflito entre a legislação e o procedimento, só resta o bom senso. Não se tem nada escrito dizendo que você deve proceder dessa forma e que assim você não deve proceder. E, quando isso acontece, só resta o bom senso. E aí a ética deixa de ser coletiva e naquele momento, né, você tem ali a sua autonomia para caminhar com a sua definição de bioética. Então, vou dar um outro exemplo sem ser a transfusão que nós falamos agora há pouco. Você está, já que você falou da saúde, num pronto-socorro e você tem lá 2 clientes em necessidade urgente de procedimento para salvar a vida dele, seja ele cirúrgico, ou seja ressuscitação cardiovascular, seja o que for. E aí você tem um cliente com 10 anos de idade e um com 85 anos de idade.
é uma coisa que tem que se pensar. Os dois têm direito à vida, não é isso? Mesmo que o de 85 anos de idade seja canceroso em estágio terminal, fora de possibilidade terapêutica, FPT. Mas mesmo assim ele tem o direito à vida. E aí, naquele momento, aquele profissional, aquele grupo de profissionais que ali está, vai ter que tomar uma decisão. Ou fazemos primeiro fulano e, se der tempo, o ciclano, ou fazemos ciclano e depois o fulano. Não é fácil isso, não. É bom senso. Professor, À vontade. qual a relação que a religião tem com a ética, se é que tem relação? Muita. A religião foi a base da ética e da bioética. Quando você examina os documentos da religião, né, das várias denominações que existem, das mais antigas até as atuais, você encontra dogmas, resoluções, orientações, tendências claras na área da bioética, muito claras. Então você, por exemplo, pode pegar uma declaração agora, que foi feita por um líder religioso há poucos dias atrás, dizendo que o preservativo não protege contra o HIV. Isso tem um impacto muito grande para quem segue à risca aquilo que vem sendo dito por aquele profissional, por aquele líder religioso. E aí você tem, de um outro lado, né, uma comprovação de que o preservativo é óbvio que protege. E aí você tem um dilema muito grande. Então a religião, ela vem trazendo a discussão da ética por muitos anos dentro dela. A base da ética foi a religião. Nós temos aqui alunos da ciência da religião. A base da ética veio da religião. Agora, com o desenvolvimento da sociedade, o nível de exigência, de discussão, de abertura que houve na sociedade, essa discussão sai da religião e ela vai para o direito, vai para o agronegócio. Por exemplo, o que você joga fora hoje, em casa, você está lá, joga um plástico fora, não é isso? Ou então você vai lá no procedimento de saúde que você falou, faz uma biópsia, ou seja lá o que for. Para onde vocês acham que isso vai? Isso volta, né? As pessoas até brincam comigo que nunca mais vão comer moqueca, mas volta na moqueca. Mas é lógico, se você joga um troço fora hoje, e você sabe que aquilo não tem o tratamento que deveria ter, você acha que aquilo vai para onde? Aquilo vai para o desenvolvimento, vai para a terra, não é isso? Que vai alimentar o produto que nós vamos alimentar, aquilo é jogado no lixo, e o peixe vai comer aquilo e nós vamos lá comer o peixe. Então, é a questão do bom senso. Agora, só fechando a sua pergunta, a religião foi a base disso tudo, e a religião discute muito isso. Só hoje não está mais ligado apenas à religião. Isso está ligado a tudo que a gente está vivendo na vida, né? Ok? Professor Cláudio, eu gostaria de perguntar o seguinte. É possível, e de que forma, né, você veria isso, a bioética caminhar de mãos dadas com a ciência? Bom, eu vou te dizer qual o limite da ciência e com isso a gente volta a essa questão. O limite da ciência, ele é financeiro? Vocês acham que ele é financeiro? Quando interessa a uma empresa ou a um grupo colocar dinheiro numa determinada pesquisa, esse grupo coloca dinheiro? Coloca, não é isso? Então ele não é financeiro, concorda? As pesquisas científicas, elas estão evoluindo muito, tecnicamente? O que não era possível antes, hoje é possível, o que não é possível hoje, amanhã será possível? Não é isso? Então, o limite da ciência também não é técnico, ele não é financeiro, ele não é técnico. Qual é o limite da ciência? É ético. Qual é o limite? Eu chego para você, vamos inverter, né? Você chega para mim, né? Você, todo arrumado, cheio do dinheiro, você chega para mim e fala assim, Cláudio, eu quero que desenvolva para mim uma pessoa igual a mim. Aí eu vou falar para você, olha, isso vai custar caro, isso não é ético. Você fala, não estou preocupado com isso, eu estou te pagando bem. Ah, bom, pagando bem, então vamos conversar. Aí eu já esqueço da minha ética, não é isso? E aí o cientista vai embora nisso. Aí você vai falar para ele e vai dizer, olha, só tem um probleminha. Para chegar a isso, nós vamos ter que fazer N experimentos. E nesses experimentos, uma série de seres vivos vão ser sacrificados. Um vai nascer assim, um vai nascer assado, um vai nascer defeituoso. Você fala, mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero esse troço, porque eu tenho dinheiro, eu quero, eu posso. Bom, vai encontrar alguém que faça? Vai. Pode não encontrar vários, mas vai ter um que pelo dinheiro vai fazer. Não é isso? Então, qual é o limite da ciência? É ético. O limite da ciência, pessoal, é moral. Ele é ético. Ele não é financeiro, ele não é técnico, não é tecnológico, nada disso, ele é ético apenas. Porque se não houver uma postura ética por parte da ciência,
nós vamos produzir uma série de coisas que nós não sabemos sequer como é que isso vai caminhar. Nós temos para o segundo bloco programado discussões sobre transgênico, seres que estão sendo misturados e uma série de outras coisas. E o limite é ético apenas, ok? Professor Cláudio, à vontade, eu gostaria de saber Glória. o seguinte, porque o senhor falou aqui no começo que a bioética ela é individual e ela é coletiva, uma pergunta que a colega fez. Então, eu gostaria de voltar ao seguinte, ao exemplo que o professor deu em relação à criança de 2 anos. Quer dizer, se levarmos para o lado individual, os pais têm a bioética deles, a religião. E já o médico, ele tem a outra bioética dele. No caso, qual que estaria sendo ferida aí? Porque no Brasil, isso quer dizer, se o médico, ele tem a dele. Então, no Brasil, sabemos que a eutanásia é proibida. Então, sabemos que esse médico, se ele permitir que essa criança não faça isso, ele estaria indo contra os princípios dele. E aí? Sim. É uma situação muito delicada, porque qualquer decisão que você tome, alguém está sendo ferido nos seus preceitos, nos seus costumes, naquilo que acredita. Então, se a família consegue impor essa vontade e o profissional, a equipe de profissionais, resolve caminhar com isso e não fazer a transfusão, você tem aí uma situação que a criança não teve opção de optar, concorda? Ela tem 1 ano de idade, 2 ou 3, né? Que maturidade ela tem para entender que aquela transfusão ela não deve fazer por causa disso ou daquilo outro. Em contrapartida, se o profissional está ali para salvar, o princípio é da beneficência, não é isso? Da não maleficência. Então, ele aprendeu a vida inteira que ele está ali para salvar, ele não está ali para mutilar, para matar, nada disso. E aí você entra num dilema, e ele é ético. Então, é uma questão pessoal, e aí voltamos à questão pessoal. Naquele momento ele tem que tomar uma decisão. Ou ele não faz a transfusão e convive com isso para o resto da vida, dentro da cabeça dele, ou ele faz a transfusão e a família entra lá com as representações que achar que deve fazer, mas ele fez o que ele achou que deveria fazer, né? Nós costumamos dizer o seguinte, uma estatística só é pequena quando é nos outros, quando é na gente, num filho nosso ou na gente, ela é 100%, não é isso? Ah, mas isso só acontece em 0,001%. Sim, e se for seu parente? Né? E aí é 100%. Então, nessa hora, não é fácil. Só o bom senso e a empatia, ou seja, o que é o senso comum e eu passar para o lugar daquela pessoa e imaginar o que eu gostaria que fizessem comigo. Ok? Nem tudo está escrito, né? Tem muito a escrever, principalmente na legislação, mas o bom senso é que vai gerar isso tudo. Ok, professor? E se você de casa ainda tem alguma dúvida, manda para o nosso e-mail, saladeaula@faesa.br, que o professor Cláudio vai te responder. E o Sala de Aula já volta. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon.
O Sala de Aula está de volta com o tema bioética. Com a gente, o professor de bioética aqui da FAESA, Cláudio Tosta. Agora a gente parte para a segunda parte dessa aula. Professor Cláudio Tosta, a aula é sua. Obrigado. Nesse segundo momento, nós vamos colocar algumas questões para o grupo, uma pequena fundamentação, e já vamos de imediato dividir com todos vocês as nossas ideias, as ideias de vocês e os exemplos do cotidiano que nós temos aqui no painel para discutir. Primeiro, colocando o papel social da ética, a questão social, quer dizer, a ética ela está ligada ao lado social, à nossa vida, né? Então, o papel social da ética, não dá para não discutir ética, não dá para fingir que bioética não existe, que as coisas não estão acontecendo. O segundo é o indivíduo e a coletividade, como foi falado no bloco anterior. Existe um momento que você está dentro da coletividade discutindo as questões da ética, você, dependendo da sua coletividade, já tem preceitos e informações e tendências da ética, e em alguns momentos você tem que tomar a decisão, para que lado você vai. E aí é a questão individual, né? Individualmente. E a função do nosso poder estabelecido, ou seja, dos nossos governos em todas as esferas, dos nossos formadores de opinião, das nossas ONGs que têm poder de decisão e poder de influência, esse poder estabelecido, ele, em primeiro local, tem que ser exemplar, não é isso? Eu não posso cobrar como governante, como gerente, como gestor, como formador de opinião, uma postura X se eu não tenho. É complicado, não é isso? Então, como eu vou fazer isso se eu mesmo não tenho? Então, em primeiro lugar, para que a gente possa avançar na discussão e melhorar a vida da gente a médio e longo prazo, é que o nosso poder estabelecido realmente possa estar aí sendo exemplar. Entender o que é bioética, entender o que é ética e a partir daí avançar. E depois, sim, fiscalizar, acompanhar as funções normais que todo poder estabelecido tem. Mas, independente disso, nós temos uma responsabilidade e ela é individual. Mesmo que você não faça, que ela não faça, que ele não faça, se você achar que deve fazer, o faça. Porque senão as coisas não acontecem, né? Nada acontece se esperar a condição ideal. Nunca existe condição ideal. Então eu vou esperar tudo certinho para eu começar a atuar. Não, faça alguma coisa. Faça a sua parte. Espere que os outros façam também, mas se não fizerem, você faça a sua. E quem responde por quê, né? Quer dizer, isso é muito complicado também. Quem responde pela legislação, a proximidade da legislação com a ética, com a bioética. Quem responde aquele garotinho que não teve a transfusão, quem responde pela clonagem, quem responde pelo descarte, quem responde pelo desenvolvimento sustentado, quer dizer, a nossa natureza agredida a cada dia, sem um pingo de responsabilidade social. E aí entra o papel da ética de novo, ok? E a ética, a bioética, ela é a qualidade boa de vida, é isso que nós queremos. Porque qualidade de vida, sim, qualidade coisa boa, né? Porque é qualidade ruim, né? Apesar de ter essa discussão, o que é qualidade. Mas nós buscamos uma boa qualidade na nossa vida. E, principalmente, termos na nossa mente que o que nós estamos fazendo aqui agora, não é isso? É o legado que nós vamos deixar para o futuro. Com esse conceito assim, bem inicial, nós gostaríamos de mostrar alguns exemplos, parar um pouquinho para que vocês perguntem e retornamos esses exemplos. Tá bom? Então, nós vamos mostrar aqui, por exemplo, vejam a questão, eu vou pegar exemplo que vocês tenham falado, a questão cultural. Então, nós temos aqui, de olhos bem abertos, criar dobrinha na pálpebra é a moda entre os descendentes orientais no Brasil. Então, vejam só, é uma questão cultural. A pálpebra do oriental não tem essa dobrinha, não tem. Mas aí, esteticamente, a pessoa acha que deve ter. Então, ela submete-se a uma cirurgia para poder ter aquela dobrinha. Então, essa é uma questão cultural que determina uma postura ética. Aí você fala, mas o profissional pode não fazer. Sim, mas aí ele pensa assim, mas por que eu não vou fazer? A pessoa não quer fazer? Eu não tenho capacidade técnica para isso, então eu vou fazer. E aí entra essa questão que aí a cultura começa a ser mascarada e começa a ser transformada e rediscutida através de uma questão social, de um modismo, né? E ainda no Oriente,
Existe uma cirurgia, eu não trouxe isso, mas no outro momento podemos discutir, em que existe o alongamento dos ossos da perna. Então é uma cirurgia de todo tamanho, a pessoa faz uma fratura óssea com enxerto, alonga, passa meses com a placa do lado de fora para poder aumentar o tamanho da perna. E assim por diante, né? Assim por diante. A questão, tem índios que a beleza é o pescoço ser comprido. Então eles vão colocando anéis desde criança e tem aquele pescoço, né, enorme e assim por diante. Além disso, vocês têm aqui, por exemplo, conflito étnico faz ressurgir na Indonésia uma terrível tradição, que é tirar o escalpo, e aí vocês veem que essa cabeça está sem o escalpo, e além disso, decapitar e mostrar, quando a pessoa chega na tribo dela, para mostrar que o guerreiro é forte. Então, isso volta, vocês vejam que nem tudo que é novo é bom, nem tudo que é antigo é ruim, né? Nada está definitivamente isolado. Porque a malária acabou, a poliomielite acabou, mas ela volta se a gente não tiver cuidado, não é isso? E assim como tantas outras coisas. Então, aqui um costume levando a uma questão ética. Então, para eles é natural. Essa criança aqui, no texto, mostra que ela faz isso desde os 9 anos de idade. Então, ela já ajudava o pai a escalpelar a pessoa e a decapitar e levar a cabeça para dentro da tribo para mostrar que é um grande guerreiro, né? E assim como outras coisas, por exemplo. Então, nós temos aqui o presidente da maior potência americana, o pai, né, ex-presidente, defendendo que se deve voltar a matar os leões a $15 mil por leão. Então, enquanto tem uma corrente falando, olha, nós precisamos defender o reino animal, não é isso? Tem uma corrente ali falando, vamos pagar $15 mil para matar cada leão. E é difícil, não é fácil você chegar ao justo meio termo, não é isso? Então, você tem aqui uma coisa como essa. Você tem as questões das igrejas, de uma maneira geral, então suicídios coletivos. Então você tem aqui centenas de fiéis morrem carbonizados na sede de uma seita que esperava o fim do mundo. Então, vamos todos, suicídio coletivo, porque o mundo vai acabar. Todos foram, se envenenaram, o líder dessa seita não se envenenou, tacou fogo na igreja e está vivo até hoje, mas os seguidores todos foram a óbito. E o mundo não acabou, pelo menos na concepção que a gente imagina. Nós podemos caminhar também para a questão de misturas bizarras, onde se tem o cruzamento de uma aranha com um cabrito, para que produza na pele do cabrito um tecido, que seria o pelo do animal, com a resistência do fio da aranha. Até que ponto isso é moral, até que ponto isso é ético, até que ponto isso é correto, não é isso? Nós estamos falando, mas o animal não tem problema. Sim, e o que está acontecendo com o ser humano? Ou será que tem dúvida de que as coisas estão acontecendo com seres humanos também? Não estão aparecendo, mas que estão acontecendo, estão. Por quê? O limite, nós já vimos, não é financeiro e não é técnico, ele é ético, né? E nem todo mundo tem ética, ok? E aí, isso nós podemos caminhar na discussão da bioética para a televisão, profissionais que fazem procedimentos ao mesmo tempo na frente da câmara e expõem o cliente a isso. Ou nós temos aqui, por exemplo, a questão, como o costume é importante, né? Como foi perguntado agora há pouco. Então, aqui neste local, na Coreia do Sul, se come cachorro. Então, aqui você tem o cachorro todo preparado para ser servido, né? E em outros locais, Deus me livre, nunca mais vou comer cachorro, nunca vou comer cachorro na minha vida. Mas aqui é normal, tradicional e é caro, né? Então, são coisas que a gente tem que ir acostumando, porque cada local tem o seu modus vivendi, cada local tem os seus costumes, os seus hábitos, e isso vai mudando com o tempo. Você tem aqui em Amsterdã, por exemplo, uma empresa, vejam só como a coisa vai caminhando, que ela vive de pegar um turista e colocar esse turista monitorado uma semana na rua como mendigo na rua. Então ele pede esmola, ele passa tudo que uma pessoa de rua passa. E as pessoas pagam caro por isso, não pode ter interferência da empresa, salvo se ele estiver sendo agredido fisicamente. Então ele está com fome, ele fica sem roupa, ele dorme na rua. Esse aqui, o único local que estava chovendo foi dentro da lata de lixo. E assim por diante. Então, quando você olha uma pessoa como essa, isso aqui é um turista que está pagando caro para passar uma semana sendo monitorado como mendigo na rua. Então, até que ponto essa questão é ética, né? Ou será que isso é normal? É uma evolução da cadeia que nós temos todos? Ou isso já é um distúrbio social que deveria ser acompanhado e tratado? Ninguém sabe, né? Outros locais também, né, antes da invasão, você tinha aqui que nem música é permitido. Né? Quer dizer, não pode ter música, a pessoa não pode escutar música. Na China, até hoje, você tem a restrição de filtros nos computadores. Então,
Na China, a pessoa é fuzilada dentro de um estádio de futebol e aquela bala que a pessoa é fuzilada, a família paga o custo da bala e do enterro. Então, vejam que a questão é complicada, né? Até que ponto... E se discute muito o seguinte, que aquele presidiário que está indo a óbito, ele já teve alguns órgãos retirados. Então, olha como é que nós realmente temos que estar muito preocupados para onde nós estamos caminhando em nossa vida, né? E outros exemplos, como aqui na França, que os filhos, através de uma legislação que existe na França, estão processando os pais para ter direito à pensão e alguns pais estão na cadeia, porque não estão pagando a mesada, a pensão para o filho. Então, vejam, gostou, né? Mas não faça isso não. Se a moda pega, como é que a coisa vai caminhar? Então, nós temos que ter cuidado, porque essa é a vida, o modismo, ok? Então, nós gostaríamos de devolver aí para o César para caminhar com o nosso debate. Obrigado, professor. E as perguntas já começaram a surgir. Bom. E o nosso amigo vai fazer a primeira dela. Eu queria saber porque é o seguinte, a ciência, historicamente, ela avança invadindo as questões sociais, éticas, morais e jurídicas, né? E eu queria que o senhor dissesse se é a favor da ciência continuar transgredindo isso, como em nome de avanço científico, ou ela deve obedecer rigorosamente os parâmetros éticos e morais? Bom, quanto aos parâmetros que estão escritos, é óbvio que a ciência sempre vai avançar sobre isso, porque o papel ele é limitado. Você escreve uma coisa e está escrito hoje, e amanhã isso não é acompanhado pela evolução. Agora, não apenas eu, mas acho que uma boa parte de nós todos, o limite tem que ser o bom senso. Você não pode avançar em tudo, de todas as formas, a qualquer preço. Nem tudo que é possível deve ser feito. É a diferença entre poder e dever. Você pode fazer uma coisa, mas não deve fazer isso, né? Então, é muito pelo lado da educação social, da maturidade que a população vai passando, não é isso? De tudo que é criado com a história de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, de um país, de um continente. Isso vai formando a questão ética. Essa sim, o limite da ciência deveria ser ético. Esse sim, e certamente ele vai atropelar algumas outras áreas, mas dentro do bom senso e dentro da ética, isso é natural e até esperado. Professor, são duas questões. À vontade. A primeira é o seguinte, historicamente, o direito ele é mais lerdo e ele vai acompanhando os fatos sociais depois que são lacunas formadas. A gente tem, no caso do transplante, no caso do aborto, da própria fertilização in vitro, a questão dos descartes que você colocou, o direito ainda não tem uma posição formada. E no Brasil, o direito é posto pelo Estado, positivado, não é como na Inglaterra, no caso concreto. Então, diante disso, você colocou os 4 princípios, né, da bioética. Como é que seria a justiça? Como é que seria definido o justo para a bioética? Seria a primeira questão, porque para o direito tem 1001 definições e a gente não tem uma linha para estar aqui tratando agora. E a segunda questão seria o seguinte, como a Comissão Nacional de Bioética está trabalhando para produzir uma legislação junto aos nossos poderes legislativos que seguiam tão pelos modismos, né? Agora está o modismo das reformas, como é que ela estaria trabalhando para produzir uma legislação mais rápida? Ok. Vamos à primeira. O nosso modelo jurídico no país é um modelo realmente ainda engessado para essas questões. Num país como o nosso, essas questões vão terminar em um despacho que alguém vai ter que dar, que algum magistrado vai ter que dar sobre aquele processo por mais tempo que ele leve. Em algum momento tem que ter um encaminhamento aquilo. E é nesse momento, principalmente nesse momento, que nós sentimos a falta do adequado preparo para essas questões de quem está ali decidindo isso. Porque por mais que seja uma decisão que as partes podem participar, que tem momentos que você pode estar defendendo, que a promotoria está fazendo, mas chega um momento que a decisão ela vai caminhando para o lado do bom senso. Então, a uniformização de procedimento nós não temos, porque deveria passar antes por um treinamento, por uma qualificação, por uma capacitação mais humanística. O curso de Direito é um curso muito humanístico, não há dúvida disso, mas ele precisaria voltar um pouco mais para essas questões que são muito novas. E os nossos códigos, as nossas resoluções, ainda são resoluções que não acompanham isso tudo. Então, termina no bom senso ou naquela vontade pessoal. E aí a gente tem que rezar para aquela pessoa que está ali dando a canetada no momento, estar num bom dia, ter acordado bem, não ter brigado em casa e ter um pouquinho de sensibilidade. Senão, ele vai dizer que vai permitir, como nós estamos em uma discussão agora, tem um processo de escamento na Europa, que uma oriental,
né? Está entrando na justiça para ser fecundada por duas crianças, né? Ela quer ter 2 filhos, um louro e um negro, e ela é oriental, né? Isso foi para a justiça. Então, com que base a nossa justiça poderia resolver isso? Além disso, já que você é da área do direito, usando um termo da área do direito, ato contínuo, respondemos a segunda pergunta. A ideia da Comissão Nacional de Bioética é poder discutir esses pontos. É poder levar esse tipo de fundamentação, de discussão científica, porque a bioética ela não é abstrata, ela é uma questão científica. E ela poder levar essas questões científicas para o treinamento de magistrados, da sociedade, de comunidade, de organizações, até chegarmos no ponto de estarmos levando essa discussão para a nossa legislação, como você perguntou agora há pouco. Então, esperamos que isso caminhe e que haja sensibilidade do governo de que essa é uma discussão para agora, para daqui a pouco e para o resto da vida. O que nós não podemos é tapar o sol com a peneira e dizer que isso não existe, que esse tipo de problema não existe ou que isso não é importante. Porque quando a gente sai, a gente vê a questão da violência, do desenvolvimento sustentado, das florestas pegando fogo, etc., nós estamos vendo que está faltando esse tipo de discussão. Ok? Eu gostaria, professor, de confrontar no exemplo que o senhor deu a respeito da criança quando necessita de uma transfusão de sangue, confrontar em 3 sentidos. Primeiro, a busca da ética do pai que não permite a questão da transfusão de sangue por um compromisso religioso firmado. Por outro lado, o compromisso médico do código que ele assumiu. E ainda a questão constitucional, do princípio constitucional de direito à vida. Então, nesse confronto, a busca da ética nesses 3 sentidos, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Veja só, no nosso país, nós temos os 3 exemplos, os 2 exemplos básicos. Nós temos situações, pegando carona no seu exemplo da transfusão, ok? Nós temos exemplos diários de profissionais que acompanham o pensamento religioso e respeitam o direito da família, e muitas vezes, quando isso ocorre, aquele cliente que está precisando da transfusão vai a óbito, é uma situação, e nós temos o inverso. Nós temos profissionais que, pelo código de ética, que ele tem que salvar a vida, pela questão de fazer o bem, né? A beneficência e a não maleficência, e também, principalmente, o direito à vida da nossa Constituição, eles caminham por não seguir a orientação da família de não fazer as 2 coisas acontecem. As 2 coisas dão problemas. Então, se você faz a transfusão, você corre o risco de ser acionado judicialmente, não é isso? Então, você não deveria ter feito, porque tem ali um precedente para isso, a pessoa anda com a carteirinha dizendo que não pode ser feita a transfusão, etc. E aí você vai dormir com o peso que você achar que aquilo tem na sua consciência. E o inverso também. Você faz a transfusão independente de qualquer coisa. Porque aquele paciente, aquela criança, seja lá quem for, ele precisa porque ele vai a óbito por hipovolemia. Então, você faz a transfusão e vai dormir com a consciência de que fez o que deveria ter feito. E também pode ser processado por isso. Então, as 2 coisas ocorrem. E é difícil, porque nós não temos uma legislação maior que diga o que fazer. Ela acaba indo para o bom senso e termina, como você colocou, numa briga judicial que alguém vai ter que dar um despacho no processo, dando encaminhamento a isso. A questão ela acaba sendo, naquele momento, individual. Então, você tem uma situação, a pressão está baixando, e você tem ou faz a transfusão e arca com a consequência, ou não faz a transfusão e arca com outros tipos de consequência, que são a consciência da gente, assim por diante. Mas, nisso tudo, tem uma pessoa que não está sendo colocada em primeiro plano, principalmente quando são crianças, que é o paciente. A ele não é perguntado. E quando que ele tem a religião, ele fala, mas eu não quero, você ainda fala, mas ele não quer, se ele for maior de idade, etc. Mas mesmo assim tem um direito à vida, que nesse momento é desrespeitado. Ok? Esses assuntos objeto da bioética são, evidentemente, muito polêmicos. E essa polêmica decorre porque não existe legislação específica para a maioria deles. Aí até se comenta que o nosso Código Civil, publicado agora em janeiro de 2002, já nasceu velho. Sim. Né? E a colega aqui até falou que o direito demora muito, né, a legislar a respeito dos fatos que vão ocorrendo. Ela não acompanha a evolução da sociedade. Agora, me parece
que o legislador não tem muito subsídio para elaborar as leis em função do desconhecimento da sociedade a respeito disso. Sim. A minha pergunta é a seguinte: quais são os movimentos, tanto institucionais como de grupo organizado, no sentido de esclarecer mais a população para que ela possa subsidiar o legislador na elaboração da lei? Ok. As ações existem, né? O Brasil é um exemplo na área de bioética. Tem várias instituições, tem a Associação Brasileira de Bioética, tem organizações trabalhando com isso, governamentais e não governamentais, mas isso como política de governo, isso como política do governo federal, ou estadual e municipal, isso não existe ainda formalmente. Enquanto forem ações, mesmo que muitas, mas isoladas, ou seja, a Sociedade Brasileira de Bioética, a organização do não sei o quê, não é isso? A proteção aos animais e assim por diante, enquanto for assim, nós teremos o resultado ainda pequeno. Porque a única maneira de você conseguir capacitar quem legisla sobre isso era se você pegasse esse grupo e fizesse o treinamento adequado. Como isso é pontual, você às vezes tem que tentar chegar, e nem todos fazem porque não estão preocupados, porque acham que isso não é relevante, você acaba falhando na hora do encaminhamento jurídico, na hora da decisão jurídica. Então, realmente, uma Comissão Nacional de Bioética, realmente uma postura do governo, uma política de governo, uma estratégia, né? Vamos falar de estratégia, não de política, uma estratégia do governo de sensibilização, de formação, de capacitação, uma grande discussão sobre isso, ela pode subsidiar muito as primeiras decisões que vão ser tomadas e depois a fundamentação da legislação. Mas não caminha sozinho. Enquanto não houver uma orientação clara de política de governo, nós vamos continuar trabalhando pontualmente sem ter o resultado que a gente gostaria de ter. A questão da ética e da bioética, ela passa por muitas áreas, muitas áreas. Então, você pode discutir transgênico, você pode discutir fecundação artificial, você pode discutir a Bíblia, ela passa pela filosofia, pela sociologia e assim por diante. Então, para escolher alguns livros é muito complicado. Nós trouxemos alguns que nós achamos que sejam de interesse de todos. Então, vamos mostrar aqui 4 deles. O nosso próprio Código de Direito do Consumidor, que é o que nós temos mais próximo para poder estar trabalhando com isso, não é isso? Nosso Código de Direito e Defesa do Consumidor. Nós temos, pontualmente, como você perguntou, como você colocou, algumas iniciativas. Então, você tem aqui uma discussão da ética sobre o atendimento ao cliente. Então, é um outro livro da Clara Feldman, que também é uma indicação muito boa. Né? Existem vários. Quando a gente mostra alguma coisa, nós ficamos devendo muita coisa na referência bibliográfica. Nós temos aqui o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, o professor Volney Garrafa, com a dimensão da ética em saúde pública, entre outras publicações que são feitas por esse professor, que é a nossa maior referência aqui no Estado, no país, e você vê que nós vamos até a discussão sobre Dalai Lama. Então, a questão da ética ela é uma questão social, ela envolve nós todos, ela envolve as bibliografias todas, as referências, as portarias, ok? E a gente tem tentado, dentro do possível, despertar em quem a gente consegue alcançar a discussão da bioética. Se a gente consegue, no final de uma conversa como essa, que pelo menos um grupo fica mais sensibilizado e traga essa discussão para si e para o grupo, e para a sala de aula, e para o colegiado de professores ou para o trabalho, isso já é um avanço, porque nada também se faz do dia para a noite. Uma estratégia dessa para sensibilizar um país como o nosso, ela só virá com o tempo e com muito tempo. Agora, precisa ter uma orientação clara sobre isso. Ok? Ok, professor, muito obrigado pela sua presença. Agradeço a vocês todos. Obrigado a todo mundo que veio participar aqui dessa aula com a gente. E se você em casa também quer participar aqui do estúdio, liga para 3331-4525 e marca o encontro com conhecimento. Você também dá sugestão, indique um tema para ser debatido aqui no Sala de Aula. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima aula.
Os homens amam a guerra. Por isso se armam festivos em couro e cores para o dúbio esporte da morte. Amam e não disfarçam. Foi assim na Crimeia e Troia, na Eritreia e Angola, na Mongólia e Argélia, no Saara e agora. Os homens amam a guerra, portanto, não há perigo de paz. Os homens amam a guerra, profana ou santa, tanto faz. A guerra não é um entreato, é parte do espetáculo e não é tragédia apenas. É comédia, real ou popular, é algo melhor que circo. Por isso, em cima da carniça não há urubus, chacais, abutres e hienas, além das garças de alumínio serenas, um eletrônico balé. Terrível é teu discurso, poeta. Escuto alguém falar. Terrível foi elaborar. Agora me sinto livre, a morte e a guerra já não podem me alarmar. Como Édipo perplexo decifrei em minhas vísceras antes que a dúbia esfinge pudesse me devorar. Acabará a espécie humana sobre a terra? Não, hão de sobrar um novo Adão e Eva a refazer amor, e 2 irmãos, Caim e Abel, a reinventar a guerra. Alô, base. Missão cumprida. Lopanos está morto. Mande reforço. Bom trabalho, garoto. Estamos a frente. Mm-hmm.